Meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor, tudo bem? Me chamo Valber, sou evangelista, sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Unipiranga. Venho mais uma vez aqui trazer uma palavra de Deus para o meu, para o teu, para o nosso coração. Mas antes de mais nada, peço, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe para que Deus venha alcançar vidas, lares e famílias e o nome do Senhor venha ser propagado no nome do Senhor Jesus Cristo. O texto, qual iremos mencionar, está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30, que está escrito desta maneira: Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Queridos, presta atenção. Interessante que Elias era profeta de Deus na terra. A Bíblia vai dizer no versículo 17 do capítulo 18 que ele vai até Acabe. E olha só, e Acabe, vendo, disse a Elias: És tu o perturbador de Israel? É interessante quando pregamos o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, a verdade, a palavra, as leis. Isso confronta, isso machuca. E isso para aqueles que não andam debaixo da lei, para aqueles que não andam debaixo das doutrinas, para aqueles que não servem ao Senhor, isso é perturbador, porque vai contra as vontades dele. Porque quando é pregado a lei, a verdade, isso vai contra as vontades, porque a lei mostra o pecado, a lei mostra o erro, a lei mostra a falha, a lei mostra onde você está pecando. Se não existisse lei, nós não saberíamos o que era pecado, não. Mas a lei veio para nos mostrar o que é pecado e o que não é. E ele vai e acaba de: És tu perturbador de Israel? Ah, ele: Não sou perturbador de Israel. Olha só. Mas tu e a tua casa de seu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. Ele estava pregando a verdade para Acabe, porque Acabe deixaste os mandamentos do Senhor. Ele estava andando nas vontades dos Balaim, pregando aquilo que não era da vontade do Senhor, fazendo aquilo que não era do agrado do Senhor. Mas o interessante é, olha só, que ele vai dizer, Elias: Agora, pois, manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera, e comem na mesa de Jezabel, come na mesa daquela que não era íntegra, daquela que não era serva, daquela que fazia tudo ao contrário da vontade do Senhor, daquela que era uma profetisa de Satanás, mas não uma profetisa do Senhor. A Bíblia vai dizer que se reúnem, e o povo começa agora, olha só que interessante, o povo agora, os profetas começam a bater, clamar, chamar, se cortar no monte, e nada acontece. O povo começa, os profetas começam a se bater, e eles vão até caçoar deles. Vai falar: grita mais alto. Ó, grita mais alto. Porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tem alguma coisa que fazer, ou que entende alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. No versículo 27 do capítulo 18 de 1 Reis, ele vai falar, ele vai caçoar dos profetas. Os profetas clamam, batem, se machucam, se esfaqueiam, até se esfaqueiam. Olha qual o versículo vai dizer: Eles clamavam em altas vozes e se talhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Meu Deus, coisa de louco. Eles faziam para chamar a atenção dos deuses deles, e os deuses deles não atendiam a eles, porque o nosso Deus não quer derramamento de sangue. O nosso Deus não quer que uma retaliação, que seja retaliação para que o nome dele se chame. Ele quer com humilhação a teus pés e com sinceridade de coração. Mas eles se retaliavam, eles se machucavam para chamar a atenção do Deus deles, mas Deus não entendia. Mas eu aprendo que não existe Deus, existe um Deus. Porque só existe um trono, não existe outros tronos onde os outros deuses vão sentar. Então nós temos um Deus que tem trono, outros deuses não têm trono. Mas o nosso Deus tem.
E ele vai dizer o seguinte, olha só. O versículo 29. Sucedeu que passado o meio-dia profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim. Agora Elias entra em ação, e todo o povo chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Queridos, aprendemos que queremos que Deus responda, que Deus faça as coisas, que Deus venha a nosso favor. Mas se nós não restaurarmos o altar quebrado da nossa vida, Ele não vai nos responder. Temos que restaurar o nosso altar primeiramente, depois clamar com intensidade e oferecer um sacrifício a Ele com intensidade para Ele responder. Por quê? Eles não ofereceram sacrifício. Elias ofereceu o maior sacrifício que tinha na época. O quê? Água. Porque naquela época tinha 3 anos e meio sem chover. Mas Elias ofereceu o mais sagrado que tinha naquele lugar, que o povo não queria, para Deus. E Deus respondeu. Quer ver? A Bíblia vai dizer. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizer, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro os pedaços e pôs sobre a lenha. E diz, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E diz, fazei-o segunda vez. E eu fizeram a segunda vez. Disse ainda, fazei-o a terceira vez. E eu fizeram a terceira vez. E de maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego, ele encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Servo, é diferenciado. Primeiro restaure o altar, depois de restaurar o altar, oferece o mais sagrado, que é o que você tem na tua vida para Deus. Ele vai te responder, Ele vai entrar na tua vida, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua casa. Então ofereça o mais sagrado que tem para você hoje, que Deus entra com providência na tua casa, na tua vida, na tua família. Ele muda a tua história, Ele muda o teu quadro, Ele cura, Ele liberta e transforma dentro da tua casa, para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Que Deus te abençoe, que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado na tua vida. Forte abraço.